Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse dia de decisão. E hoje eu gostaria de meditar com você no livro dos Salmos, lá no capítulo 139, no versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram todas essas coisas escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu os pudesse os contar, eu os contaria, sem jamais chegar ao fim. Minhas irmãs, esse é um salmo tão lindo da Bíblia, que descreve a respeito não só da formação uterina do ser humano, mas também da formação dos propósitos de Deus, da missão que Deus tinha para cada um de nós, ou melhor, a missão que Deus tem para cada um de nós. Minha irmã, todas nós nascemos para cumprir um propósito, para cumprir uma missão nessa terra. E no momento em que Davi aqui descreve o momento da sua formação, o momento em que ele estava sendo formado no útero materno, ele descreve a formação, ele descreve a revelação, ou melhor, de todo o propósito de Deus que já está contido nesse livro. Aqui no versículo 16 fala assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos cada um dos meus dias, escrito e determinado. Você tem uma missão de Deus, você tem um chamado, você tem algo para cumprir nessa terra que o próprio Deus determinou quando você estava sendo ainda formada no útero da sua mãe. Então, minha irmã, às vezes nós vemos a vida como algo tão sem sentido, como algo tão sem valor, sem lógica, sem propósito. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós realmente enxergamos que não nascemos somente para casar, para ter de repente uma casa, ou para ter uma profissão, ou para ter filho, ou para viajar bastante, ou para realmente ir à igreja. Não somente isso. Nós viemos a essa terra para cumprir um propósito de Deus, uma missão de Deus. Você sabe qual que é a sua missão? Você sabe como encontrar essa missão? Olha, se você ainda não sabe onde achar essa missão, como encontrar essa missão, eu te recomendo começando a ler a palavra de Deus, porque ela vai te dar direção, ela vai te dar destino, ela vai te dar um caminho em Cristo Jesus. Agora, para você que já conhece a palavra de Deus, eu quero te encorajar a perceber o Senhor te treinando no meio desse caminho, no meio dessa missão. A vida é um treinamento de Deus. Todos os dias, todas as manhãs, quando acordamos, as misericórdias de Deus se renovam nas nossas vidas, mas também é uma grande oportunidade de um treinamento que Ele está aperfeiçoando Cristo em nós. Ele está aperfeiçoando o propósito dele em nós, para que nós venhamos cumprir a nossa missão. Aí você me pergunta assim: mas pastora, como que eu sou treinada? Através de quê? Como que é esse treinamento? Minha irmã, essa semana eu vou falar muito a respeito de treinamento, do treinamento de Deus para as nossas vidas. E eu não sei se vão ser 2 ou 3 ou 4 dias em que eu vou falar sobre treinamento, mas eu quero te garantir uma coisa, que através dessa reflexão você vai conseguir se encontrar nessas fases desses treinamentos, ter o entendimento de que Deus está com você em cada uma delas. O que Deus usa de fato para nos treinar? Minhas irmãs, o que eu consigo enxergar na Bíblia, que eu posso passar aqui hoje, é que uma das coisas que o Senhor usa para nos treinar realmente é a habilidade de como nós estamos lidando com a falta de reconhecimento. Por quê, minhas irmãs? Porque uma das coisas que Deus sempre vai treinar no ser humano são as suas habilidades, as suas capacidades, inclusive emocionais. Porque uma coisa que nos atrapalha muito de viver o propósito de Deus é a nossa vida emocional.
São as nossas emoções, são as nossas carências, são as nossas atitudes, realmente a nossa alma, somos nós, aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. E isso a todo momento vai ser treinado e trabalhado para que se torne habilidades que concordem com o propósito e com a missão de Deus para as nossas vidas. E a falta de reconhecimento nos deixa bastante chateadas, bastante amarguradas, nos deixa frustradas. E essa habilidade ela está sendo treinada a todo momento. Quem nunca se decepcionou com alguém por ver nessa pessoa uma ingratidão muito grande? Com certeza você já passou por situações assim, eu já passei por situações assim, passo também. E eu sei que isso tudo é Deus provendo habilidades em mim para que eu possa crescer, para que essas coisas não venham interromper o propósito de Deus na minha vida. Muitas vezes a falta de reconhecimento atrapalha o propósito de Deus na sua vida. E Deus está trabalhando essa habilidade de não ficar chateada, de não se sentir desmerecida, de não perder a identidade frente a um ato de falta de reconhecimento. Se nós formos ver lá em 1 Reis, no capítulo 18 e 19, vai falar de Elias. Elias era um profeta de Deus que tinha preparado todo um altar para Deus, enquanto todas as outras pessoas estavam adorando a outros deuses. Elias estava firme ali no meio daquele povo, adorando um só Deus, enfrentando todo o poder político contra a religião, todo o poder dos outros sacerdotes contra o verdadeiro Deus de Israel, que é o nosso Deus. E ele estava ali permanecendo, arrumando o altar, reconstruindo o altar, preservando o altar. E ali naquela situação toda, Deus responde à fé dele, Deus responde à oração dele. E todos aqueles outros sacerdotes se prostram ao verdadeiro Deus através da vida de Elias. E depois de todo aquele sacrifício, todo aquele cansaço, de ter restaurado o altar, de ter pagado aquele preço, contra toda aquela apostasia, ele não ganha nenhum parabéns de ninguém. De ninguém. Deus não falou nada com ele, Deus respondeu a oração dele, mas não tocou nas costas dele e falou assim: parabéns, hein, Elisa, você brilhou agora, foi top. Ninguém falou parabéns para ele, ninguém reconheceu o que ele fez. E além de não reconhecer, o que ele ganhou em troca daquilo? Perseguição. Ele saiu de cena fugido, porque Jezabel falou que iria matá-lo. Ele sai cansado, ele sai perseguido. E ali ele sai dizendo, né, que não quer mais aquilo para a vida dele, totalmente frustrado. E muitas vezes ele, né, como nós, nos sentimos assim, frustrados por não sermos reconhecidos, não ter ganhado um parabéns. Né? Ele saiu dizendo para Deus: ó Deus, eu sou o único disposto disponível aqui nesse lugar para te adorar, para te servir, eu não ganho nada, eu não sou protegido. E muitas vezes isso acontece conosco também. E aí Deus fala assim: olha, meu filho, eu já separei 7.000 que não se dobraram a Baal, fica tranquilo, não é bem desse jeito, se acalma. E aconteceu com Elias e acontece conosco também, sem reconhecimento, sem nada e perseguido. Quantas vezes você faz o seu melhor e ainda é perseguido e não ganha nenhum parabéns, isso te frustra e te para. E hoje eu quero te convidar a ser feliz e não permitir que a falta de reconhecimento te pare no meio do caminho. Ninguém te reconheceu? Reconheça você mesmo o que você fez. Se aplauda, se elogie, olhe para você, olha, parabéns, você fez certinho. Seja você a puxar essa ponta do reconhecimento, não dependendo das outras pessoas. Porque enquanto nós dependemos das pessoas, nós vamos sair frustrados. Mas quando nós fizermos a nós mesmos, nós vamos criar essas habilidades, sermos bem-aventuradas, equilibrarmos o nosso emocional e sermos colocados sempre num lugar de privilégio, de honra, porque nós vamos ter essas faculdades treinadas em nós. E isso mostrará para Deus que nós estamos aperfeiçoadas naquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, minhas irmãs? Então, Deus permite nós não sermos valorizadas, nós não sermos reconhecidas, para que essas capacidades sejam habilitadas em nós, para que nós nos habilitemos em realmente não dependermos disso para continuarmos. Porque quando nós dependemos disso, nós criamos um vício, nós nos tornamos refém dos elogios e dos aplausos. E quando eles não vêm, nós tendemos a parar. E Deus não quer que nada nos pare, porque aquilo
que te para é aquilo que vai te mover. Se o que te para é o reconhecimento, você vai ser movida por reconhecimento. Mas se o que te para é o Senhor Deus, você vai ser só movida por Deus. E Deus não quer que você pare. Deus quer que você avance, sendo feliz hoje, recebendo o reconhecimento dele, recebendo o seu reconhecimento e seguindo em frente para a missão que ele tem. Amanhã eu vou falar mais a respeito desse treinamento, qual é a outra habilidade que Deus quer treinar e capacitar em nós para a nossa missão. Que você decida ser feliz hoje, cumprindo a missão de Deus para a sua vida e permitindo que ele te habilite para isso, aguçando todas essas habilidades frente a todas essas situações de falta de reconhecimento e de ingratidão. Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, eu te espero amanhã.